Fala galera do primeiro ano, espero que vocês estejam bem. Mais uma semana se iniciando, mais uma aula de educação física aqui também se iniciando. Espero que ocorra tudo bem nessa semana, dia 19 de outubro, né, gente? Estamos na reta final, praticamente 2 meses aí para o encerramento do ano letivo. Volto a afirmar para vocês, gente, façam as atividades, façam os trabalhos, os testes, não só da minha disciplina, mas como das outras, porque muitas das vezes vocês ficam de recuperação por não ter feito um instrumento. A gente não pode substituir essas notas, são documentos, tá beleza? Então não deixem de fazer as atividades, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre um tema relacionado à educação física, que são as lesões comuns nos esportes, a prevenção de lesões. As lesões, gente, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, infelizmente, né? É lógico que a prática esportiva, como a gente está exercitando o corpo, a gente está correndo, está saltando, está se exercitando, a gente tem uma possibilidade maior de gerar lesões. Mas a gente tem lesões, às vezes, com acidentes domésticos, às vezes caminhando, tropeçando. Então, são diversas maneiras que a gente pode se acidentar. Até porque o nome já diz, né? Acidente. Então, a gente tem que precaver essas lesões, estar nos prevenindo na hora de estar praticando exercício físico. Todo mundo sabe que a lesão é um acometimento indesejável e desagradável, né? Tanto na nossa vida amadora, vamos dizer assim, e principalmente na vida dos atletas, né? Alguns ficam um tempo extenso fora de realizar essas atividades por conta de lesões físicas relacionadas a joelho, tornozelo, braço, ombro. Então a gente pode lesionar qualquer parte do nosso corpo. É por isso que a gente precisa estar atento a essas situações, tá certo? Perdão. Gente, as lesões mais comuns que eu vou passar para vocês são aquelas que acontecem vira e mexe na vida de um atleta de futebol, por exemplo, de um atleta de voleibol, de um atleta de basquetebol, e a gente precisa estar atento a isso, tá certo? Então vamos lá, as principais lesões aqui. A primeira delas, gente, é a entorse. A entorse, vocês talvez quem assiste aí futebol, assiste algum esporte, ou quem já foi acometido dessa lesão, pode ter ouvido, né? A entorse é um movimento anormal de uma articulação, além do que os ligamentos podem suportar, tá? Então é quando você, exemplo, vai fazer um movimento que você acaba esticando demais a perna. É um movimento anormal da sua articulação, além do limite que você conseguiria. É o incidente talvez mais frequente no meio esportivo, que afeta principalmente os joelhos e o tornozelo. A gente chama de quê? De torção. Ih, torceu. Já viu quando estica muito ou quando gira o cara foi pisar e ele faz um movimento anormal da sua articulação que pode gerar a entorse, tá? Uma das lesões mais frequentes. Outra lesão também é a contusão. A contusão é diferente de lesão. A contusão é quando ocorre um trauma, uma batida forte em qualquer superfície do corpo. Normalmente, gente, isso aí apenas gera uma vermelhidão, uma roxidão na pele e você rapidamente consegue retornar à sua atividade. Um exemplo, aquela topada que a gente dá na mesa. Viu? Quando a gente está andando e dá aquela topada na mesa, normalmente aquilo ali gera uma contusão. Gera dor, fica roxo, fica vermelho, mas com o tempo aquilo ali vai cicatrizando e não tem que tomar nenhuma atitude mais severa em relação a isso, certo? Próxima lesão é a luxação. Para ficar claro para a gente, o sinônimo de luxação é o desencaixe. É quando o osso, exemplo, ele desencaixa da articulação. Isso é muito comum no ombro. Já viu que eu falei, e o ombro saiu do lugar? Então teve uma luxação. Então uma lesão também muito comum que é esse deslocamento anormal da superfície de contato com os ossos. Então é algo que também tem que se tomar cuidado. Vocês não podem... E o ombro saiu do lugar, deixa que eu coloco. Não é bem assim que funciona não, né? Até porque pode até agravar as lesões. Beleza? A gente também tem outra lesão bem comum, é a fratura. A fratura é a perda da continuidade óssea, ou seja, é a quebra do osso. Então, falou de quebra de osso, falou de fratura. E ela pode ser dividida principalmente em duas fases, tá? Tem outros tipos também, mas as duas principais são o quê? A fratura fechada e a fratura aberta. A fratura fechada é aquela em que o osso quebra, porém ele não fica exposto
na pele. É uma fratura fechada que também é perigosa porque pode ocorrer uma hemorragia interna. Você pode ter quebrado o osso e não está vendo ele, porém pode estar tendo um sangramento interno. Necessita ir ao médico com certeza. E a outra fratura é a fratura exposta, uma fratura também muito grave, porque o osso ele rompe a pele, né? Fica aquilo assim, até bem feio, né? Uma cena bem difícil. Então também tem que ser levado ao médico, é lógico, certo? Outra lesão muito comum, essa eu tenho certeza que quase todos de vocês já passaram, são as cãibras, né? A cãibra é a contração involuntária e dolorosa do músculo. Eu já cansei de ter cãibras sentado, porque mesmo a gente parado de forma isométrica, o nosso músculo está contraindo. Então, quando ocorre essa contração involuntária, normalmente por cansaço, por excesso de ácido lático, ocorre essa lesão que é chamada de cãibra, que também, assim, de certa forma, não precisa de ir levar ao médico. Com o tempo, o músculo vai relaxando sozinho e vai voltar ao normal. É uma lesão que também é muito comum em atleta de futebol, principalmente no fim da partida, né? Que ele já está muito cansado. Tendinite é a inflamação do tendão, a inflamação dos tendões, que ocorre que por movimentos repetitivos, por excesso de movimentos repetitivos, muito comum no esporte, no tênis, no voleibol, é um movimento que você faz o tempo inteiro. E é muito comum também aqui, ó, videogame, tá? Celular, pessoa que dirige durante muito tempo, pessoa que trabalha digitando, é muito comum que essa pessoa também tenha a tendinite por estar fazendo movimentos repetitivos. E também tem o supertreino ou o overtraining, que é o quê? É o excesso de treinamento. A pessoa que treina demais, ela acaba tendo uma lesão, ela acaba correndo o risco de ter uma lesão. É o excesso de treinamento, tá certo? Galera, e a gente tem algumas maneiras de prevenir essas lesões, por exemplo, uso de calçados adequados para determinada atividade. Vocês não podem fazer, exemplo, jogar voleibol com uma chuteira de trava de futsal numa quadra, porque pode gerar uma lesão, por exemplo, no tornozelo, no joelho. Vocês vão correr, tem que ter um tênis apropriado, não vai correr, por exemplo, com um tênis de mola que não seja apropriado para corrida, pode gerar algum tipo de lesão também. Tem que fazer atividade numa superfície adequada, tá? E não uma superfície totalmente irregular. A alimentação e a falta de hidratação também gera lesão. A má alimentação vai dar fraqueza nos ossos, um cansaço mais rápido que leva a alguma dessas lesões, tá? Então, a prevenção é o tratamento mais eficaz, porque a gente não sabe quando a gente vai se lesionar. Agora, se a gente estiver bem alimentado, com o corpo bem preparado, dificilmente a gente vai ter algum tipo de lesão, tá certo? Galera, daqui a pouquinho nós estaremos entrando na live, tá? Estarei falando com vocês na live um pouquinho sobre estas lesões, tá certo? Então aguardem vocês e até daqui a pouco.